Atenção, atenção, meu povo. Já ouviu falar daquele ditado, o que os olhos não veem, o bolso sente? Pois é, hoje a gente vai falar justamente disso. Os erros invisíveis que custam muito caro. Porque nem todo erro vem acompanhado de um alarme tocando ou de um gerente correndo pelo armazém com as mãos na cabeça. Às vezes, os piores erros são aqueles que ninguém percebe, até que eles viram um rombo no orçamento, um cliente insatisfeito ou uma operação inteira parada. Seja muito bem-vindo ao Isolados no Caos. Eu sou a Dona Norminha, sua parceira de sempre nessa jornada pelo universo da logística, qualidade e regulatório. E hoje a gente vai colocar a lupa nos pequenos detalhes que, quando ignorados, viram grandes problemas. Então pega seu café. Bem forte, porque hoje a gente vai investigar como verdadeiros detetives do caos. Ajeita os fones e bora organizar esse caos, meu povo. Por que os erros invisíveis são tão perigosos? Sabe qual é o problema dos erros invisíveis? Eles não fazem barulho. Eles não aparecem numa planilha em letras vermelhas piscando. Eles se escondem nas entrelinhas, nos pequenos detalhes, na rotina que a gente já nem questiona mais. E o pior, eles se acumulam. Um errinho aqui, outro ali, mais um acolá. E quando você percebe, tem uma bola de neve rolando ladeira abaixo, em direção ao seu orçamento. Vou dar um exemplo simples. Uma etiqueta mal colada. Parece besteira, né? Mas uma etiqueta mal colada pode fazer uma caixa ir para o lugar errado, atrasar uma entrega, gerar uma devolução e, no final das contas, custar muito mais do que um simples adesivo bem colado. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes esses pequenos erros são considerados normais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Um erro pequeno não deixa de ser um erro só porque ele é pequeno. Os erros invisíveis mais comuns. Agora vamos listar alguns dos erros invisíveis mais comuns que eu já vi por aí. Atualizações no sistema que ninguém faz. Mexeu no estoque? Atualiza. Recebeu mercadoria? Atualiza. Parece básico, mas olha, isso dá problema. Erros de digitação. Um número errado pode transformar uma entrega de R$100 em uma de R$1.000. Processos que quase funcionam. Sabe aquele processo que todo mundo segue mais ou menos? Pois é, isso é uma bomba relógio. Falta de verificação dupla. Às vezes, uma segunda olhada numa planilha ou num pedido pode evitar um grande problema. Esses erros parecem pequenos, mas juntos eles fazem um estrago gigante. E sabe o que mais dói? A maioria deles poderia ser evitada com um pouquinho mais de atenção, cuidado e adivinha? Processos bem feitos. Deixa eu te contar uma história real. Uma vez, numa operação de logística, um funcionário digitou errado um código de produto no sistema. Era só um número trocado, só isso. Resultado? Uma carga inteira foi enviada para o cliente errado. A empresa precisou pagar um novo frete, ajustar o pedido, pedir desculpas para o cliente, e tudo isso custou tempo, dinheiro e reputação. Tudo por causa de um número errado. Um detalhe minúsculo que passou despercebido. E olha que curioso, o sistema até apontou um alerta, mas ninguém prestou atenção. Então aqui vai uma dica de ouro. Os erros mais caros geralmente começam com um detalhe que todo mundo ignorou. Agora vamos para o que interessa. Como evitar esses erros que ninguém vê, mas que todo mundo sente no bolso. Atenção aos detalhes. Os pequenos detalhes importam. Uma etiqueta, um código, uma anotação. Tudo isso pode virar um problema se for ignorado. Sistemas bem configurados. Um sistema bem configurado não evita tudo, mas ajuda muito. E principalmente ele avisa quando algo está errado. Preste atenção nos alertas. Cultura de responsabilidade. Cada pessoa precisa entender que sua tarefa, por menor que seja, impacta o todo. Verificação dupla. 2 pares de olhos são sempre melhores do que um. Uma segunda conferência pode evitar desastres. E acima de tudo, lembre-se, um erro pequeno hoje pode ser um problema gigante amanhã. E se você ainda não ouviu o episódio anterior do Isolados no Caos, tá perdendo. Lá a gente falou sobre burocracia, como simplificar processos sem perder o controle. Se você se sente preso em uma teia de formulários e aprovações sem fim, aquele episódio é pra você. Anota aí pra ouvir depois. Mas agora segue comigo que ainda tem muito chão pela frente. Erros invisíveis na vida real. Agora pensa na sua casa. Já deixou uma torneira pingando porque pensou, é só um pinguinho, não vai fazer diferença? Um mês depois, vem aquela conta d'água que parece um boleto de um carro zero. No trabalho acontece a mesma coisa. Um pequeno problema ignorado pode virar um grande rombo no orçamento. A diferença é que no trabalho, esse rombo pode significar cliente insatisfeito,
operação parada e às vezes até demissões. Então não ignora, porque um pequeno erro hoje pode ser um rombo gigante amanhã. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você parou para revisar aquele processo que todo mundo faz no automático? Aquele relatório que ninguém lê, mas todo mundo preenche? Aquela etapa que existe porque sempre foi assim. Muitas vezes é nesses lugares que os erros invisíveis se escondem. Eles ficam ali quietinhos, esperando o momento certo para explodir. E sabe qual é a pior parte? Quando o problema finalmente aparece, ele já não é mais pequeno. Ele virou uma bola de neve que vai rolando, pegando mais coisa pelo caminho até virar uma avalanche que derruba tudo. Por isso, meu querido ouvinte, não subestime os detalhes. Não ache que aquela pequena falha no sistema, aquela anotação mal feita ou aquele campo que ficou em branco não vai dar em nada. Porque geralmente são essas pequenas coisas que colocam tudo a perder. A rotina é a maior vilã dos erros invisíveis. Vou te contar mais uma verdade. A rotina é amiga dos erros invisíveis. Quando você faz algo todos os dias, do mesmo jeito, no automático, você para de prestar atenção nos detalhes. É tipo dirigir por um caminho que você faz todo dia. Uma hora você nem percebe mais os semáforos, as placas, as lombadas, você só vai indo. E no trabalho acontece a mesma coisa. Quando todo mundo faz um processo no piloto automático, os erros começam a se acumular. E aí, quando alguém finalmente percebe, já é tarde demais. Por isso, de tempos em tempos, pare. Respire. Questiona. Pergunte para sua equipe. Esse processo faz sentido? Ele ainda é eficiente? Tem algo que a gente pode melhorar? Porque às vezes tudo que um processo precisa para melhorar é de um olhar fresco. De alguém que não esteja preso no automático. Uma história para fechar o raciocínio. Vou contar mais uma história para vocês. Em uma empresa que eu acompanhei, havia um relatório que precisava ser preenchido todos os dias. Era um formulário gigantesco, cheio de campos que ninguém sabia exatamente para que serviam. Um dia, um funcionário novo perguntou: por que a gente preenche isso todo dia? E sabe o que descobriram? Que aquele relatório era lido por ninguém. Absolutamente ninguém. Ele era um fantasma burocrático. Algo que existia porque um dia alguém disse que era importante. Resultado? Depois de revisar, a empresa percebeu que metade daquele formulário era inútil. E com essa simplificação, economizaram horas de trabalho por semana. Então, meu querido ouvinte, aqui vai mais uma frase para você anotar. O que não é medido não pode ser melhorado. E o que não é revisado vira ruído. Agora, presta atenção aqui porque eu vou te dar algumas dicas práticas. Checklists. Pode parecer coisa boba, mas checklist bem feito evita muito erro. Não subestime o poder de uma lista de verificação bem estruturada. Auditorias internas. Não espere uma auditoria externa para descobrir erros. Faça revisões periódicas nos processos. Feedback contínuo. Pergunte à equipe se os processos estão funcionando ou se tem algo atrapalhando. Treinamentos frequentes. Às vezes um erro persiste porque ninguém nunca explicou direito como fazer o certo. Processo bom envelhece bem, mas processo ruim vira um problema caro com o tempo. Erro invisível ou descuido visível. E agora vem um ponto importante. Nem todo erro invisível é realmente invisível. Às vezes ele tá lá, piscando na sua frente, mas ninguém tem tempo ou coragem de enfrentar. É aquele campo no sistema que sempre dá problema. É aquela tarefa que ninguém gosta de fazer, porque é confusa. Se todo mundo vê, mas ninguém faz nada, meu amigo, esse erro não é invisível. Ele é só um descuido coletivo. E não adianta tapar com fita adesiva. Mais cedo ou mais tarde, ele vai explodir. E ó, se você ainda não ouviu o episódio anterior do Isolados no Caos, tá perdendo tempo, hein? A gente falou sobre burocracia. Como simplificar processos sem perder o controle. Se você vive preso numa teia de formulários, aprovações e processos sem fim, aquele episódio é pra você. Mas foca aqui, porque a gente ainda tem mais coisa pra resolver hoje. A chave para combater erros invisíveis. Agora presta atenção nisso. Erros invisíveis não se resolvem sozinhos. Eles precisam ser identificados, analisados e corrigidos. E a melhor forma de fazer isso é prestar atenção aos detalhes. Revisar processos regularmente. Criar uma cultura onde os erros não são escondidos, mas resolvidos. Porque erro escondido é erro que cresce. E às vezes tudo que um processo precisa para ser mais eficiente é de uma boa conversa, uma boa revisão e um pouco de coragem para mudar o que não está funcionando. Então, meu querido ouvinte, se tem uma coisa que você precisa levar desse episódio, é isso. Os erros invisíveis não desaparecem sozinhos. Eles não se resolvem por mágica.
nem somem só porque você decidiu ignorá-los. Eles crescem, se multiplicam e no final cobram a conta. Uma conta que muitas vezes sai bem mais cara do que se o problema tivesse sido resolvido lá no começo. Então, meu querido ouvinte, não deixe passar. Preste atenção aos detalhes. Revise seus processos com frequência, ouça sua equipe e, principalmente, crie uma cultura onde os problemas não sejam varridos para debaixo do tapete, mas resolvidos com transparência e rapidez. Porque, no final das contas, os pequenos erros de hoje são os grandes prejuízos de amanhã. E se você quer evitar esses prejuízos, não basta ser um bom bombeiro corporativo. Você precisa ser um bom arquiteto, que constrói processos sólidos, revisa com frequência e garante que nada passe despercebido. Lembre-se, prevenir é sempre mais barato, mais rápido e muito menos estressante do que consertar. E meu querido ouvinte, não esquece. Se você gostou desse papo, se alguma coisa aqui fez sentido pra você, corre lá e segue a gente no Instagram, LinkedIn e YouTube. Manda sua dúvida, aquela sugestão esperta ou até aquela história engraçada ou trágica que você já viveu por causa de um erro invisível. Quem sabe ela não vira o tema do próximo episódio? E falando em próximo episódio, semana que vem a gente vai falar sobre algo que faz muita gente perder o sono. Como lidar com prazos impossíveis sem perder a sanidade. Porque, meu povo, prazo impossível é praticamente um personagem fixo na série Vida no Trabalho. O Isolados no Caos é um podcast da Pronto. Resolvido. Uma consultoria online especializada em qualidade, logística e assuntos regulatórios. Eu sou a Dona Norminha e foi incrível estar aqui com você hoje. Beijo, abraço, energia lá no alto e bora organizar esse caos, meu povo!